Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. A palavra diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura, dependendo da tua tradução. As coisas antigas já passaram, ou as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vós suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado alguma oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então, olha o que Paulo escreveu aqui. Na minha versão King James atualizada, o título diz assim: perfeita reconciliação com Deus. Quando diz aqui, o amor de Deus nos constrange. Você já pensou, como eu já falei no devocional anterior, alguém amar o mundo de tal maneira a ser capaz de entregar o próprio filho, o único filho dele, para morrer numa cruz, padecer tudo que Jesus padeceu, e Deus sabia tudo que ele iria enfrentar, mas por amor de nós, Deus suportou ver o seu único filho ser humilhado, ser cuspido, ser chicoteado, ser abandonado, rejeitado, traído. Deus suportou ver tudo isso. Nós, como pais, nós não suportamos. Se nós vemos um filho nosso ser injustiçado, se a gente vê um filho da gente passando por uma situação, a gente já quer ir lá fazer alguma coisa, quer defender. E foi isso que Deus fez. Quando nós fomos vendidos para o pecado através do pecado de Adão e Eva, a única forma de nos reconciliar com Deus era através do sacrifício de Jesus. Somente o sangue de Cristo, que foi o sangue da nova aliança entre nós e Deus, nos comprou de volta do pecado e nos trouxe do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, para a sua maravilhosa luz. Foi isso que Deus fez. E onde diz aqui que aonde nós fomos, aonde Deus fala aqui no versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que significa o ministério da reconciliação? Deus, ele toma a iniciativa de reconciliar a humanidade consigo mesmo. Ele é o reconciliador que une o pecador, com a reconciliação. A redenção é o cumprimento dos propósitos de Deus na criação. E isso ocorre em Cristo, por quem
tudo que existe foi criado. E em que todas as coisas são perfeitamente restauradas em nova criação. Nós, os reconciliados, somos ministros, ou seja, servos, embaixadores. Nós que fomos reconciliados através de Jesus, temos esta missão. Esse é o propósito da reconciliação. Deus fez de nós ministros, embaixadores. Nós, hoje, eu e você, levamos a palavra, levamos o evangelho, a salvação às demais criaturas, fazendo com que elas sejam novas. Eis que tudo se fez novo. Foi isso que aconteceu na nossa vida quando nós aceitamos Jesus e fizemos dele Senhor da nossa vida. Por quê? O Senhor, ele tem autoridade sobre a vida do servo. Então, quando eu sou serva, Jesus toma a decisão. Jesus, ele dá a direção da minha vida. Ele me diz, vai por aqui, eu quero que você vá para lá. É ele quem dirige a nossa vida, é ele quem guia os nossos passos. E olha o que mais diz aqui. E devemos proclamar a mensagem de reconciliação ao mundo, o evangelho. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele nos comprou de volta. A palavra diz que a cédula foi riscada, a cédula da nossa dívida. Quando ele nos comprou, porque naquela época o parente mais próximo podia pagar a dívida do outro, como Ruth e Boaz. Boaz, por ser o parente mais próximo ali de Ruth, vamos dizer assim, que era da família de Noemi, ele pagou a dívida e ele pôde se casar com ela. E isso foi o que Jesus fez. Ele, como nosso irmão mais velho, pagou a nossa dívida, nos resgatou das mãos do inferno, do pecado, da morte e levou tudo sobre si. Então, o ministério da reconciliação, o propósito de Deus é para mim e para você. O propósito é fazer algo que a pessoa ela sabe que ela tem que fazer todos os dias, como me chamou muito a atenção a pregação que eu ouvi ontem à noite lá na igreja, quando o pastor ele explicou algo sobre os romanos, quando ele falou que quando um romano, se ele matava o outro sem nenhuma justificativa, né? Porque ele me traiu, porque ele me roubou, porque deu vontade de matar o outro, se irou e no momento de raiva, vamos dizer assim, ele foi lá e matou o outro, sem motivo. Aquele romano ali, a condenação dele era eles pegar o morto, amarrar nele, ele tinha que aguentar aquele morto entrar em estado de decomposição, em putrefação, como nós, né, como é dito na linguagem dos peritos ali, né? E aí, os vermes que estavam comendo a carne do morto comiam a deles também. Assim eles morriam. Por isso que a palavra fala que nós devemos nos desprender das coisas velhas, antigas, de ódio, de mágoa, de ressentimento do passado. Nós devemos nos livrar desta bagagem. Porque nós estamos em Cristo, eu sou nova criatura. Eis que tudo se fez novo, aquelas coisas velhas já passaram. Eu tenho que conseguir olhar para o meu passado e estar em paz com ele. Olhar para trás e dizer, eu vivi isso, mas eu sobrevivi porque Jesus me resgatou. Falar do nosso passado é algo fácil, mas e do hoje? Como eu estou vivendo hoje com Cristo? Como é a minha vida hoje? Qual é o meu proceder? Qual é o meu falar? Como é o meu pensar? Eu estou agindo de acordo com a palavra?
Eu estou tendo a minha mente renovada, eu tenho a mente de Cristo, eu olho para as coisas do alto, eu penso nas coisas do alto, ou eu estou deixando estas coisas antigas, da velha criatura me dominar. Ou eu deixo de vez em quando uma mentirinha, que é mentira. Quantas pessoas vivem hoje uma vida fake, como o pastor pregou ontem à noite, aonde eles postam nas redes sociais que são a família mais feliz da face da terra e não são. Ali é uma coisa, é fachada, mas por trás dos bastidores tem briga, tem fofoca, tem discussão, tem intriga. Então, você deve saber que o pai da mentira é quem? É Satanás. E tem pessoas que estão dando legalidade para as trevas agir na sua família, agir no seu casamento. Quando as pessoas postam uma fotinho nas redes sociais, parecendo que tudo está lindo, maravilhoso, é a família mais perfeita da face da terra, sendo que não é, ela está passando o quê? Um relatório mentiroso. Não é errado você tirar uma foto com a tua família, postar numa rede social. Não é. Mas quantas pessoas postam fotinhos, colocam textos, declarações, aonde aquilo tudo é mentira. Aonde a gente sabe que por trás daquilo ali é falsidade, é briga, é discussão, é pessoas que não se entendem, pessoas que não dialogam, gente que não tem conversa. É isso que as pessoas precisam entender, que elas não podem viver uma vida de mentira. No momento que eu aceitei Jesus, tudo se fez novo. Eu enterrei aquela velha criatura, ou melhor, eu afoguei ela ali na água. Quando eu levantei daquela água do batismo, ela ficou afogadinha ali. Ela não pode mais ter domínio sobre a minha vida. Eis que tudo se fez novo. Eu preciso viver o novo. E para eu viver o novo, eu tenho que me desprender das coisas velhas. Lázaro, quando Jesus disse, tirai a pedra. Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. O Lázaro estava todo enrolado, ele precisou se desprender daqueles panos que enrolavam ele, que impediam ele de andar para que ele pudesse sair para fora do túmulo. E quantas pessoas estão dentro de um túmulo, em calabouços espirituais ali, presas literalmente, porque não conseguem se desprender do seu passado, de traumas, de abusos, de rejeição, de abandono, de culpa, de luto. Tem pessoas que vivem um luto eterno. Tem pessoas que se culpam pela morte de um familiar, porque eu não estava ali, porque se eu tivesse ali, você não ia mudar a situação. Todos nós temos um dia determinado para nascer e um dia determinado para morrer. Só nós não sabemos quando, só Deus sabe. Mas nós, no dia que nós nascemos, Deus ele já sabe. Quanto tempo nós vamos ter de vida aqui, nós não sabemos, mas nós devemos aproveitar o nosso tempo, viver em santidade, pregar a palavra, viver de bem com todos, ser santo porque Ele é santo e sem santidade nós não vamos ver o Senhor. Então aquela pessoa que vive presa em amarguras, ela não vai ver a Cristo, porque Jesus disse que eu preciso me desprender. Jesus disse que eu preciso perdoar. Pedro disse quantas vezes, Senhor? 7? Não, 70 vezes 7. Ou seja, o perdão é algo eterno. Deus nos perdoou eternamente. Quando nós fomos vendidos através do perdão, através do amor de Cristo, nós fomos perdoados, nós fomos remidos, reconciliados. E é isso que nós devemos fazer. Pregar esse evangelho. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu preciso querer o bem para o meu próximo. Isso é o amarás o teu próximo como a ti mesmo.
querer ver Jesus na vida do outro. É dizer, vem cá, eu quero orar com você, eu posso orar contigo. É abençoar aquela pessoa. É por mais você estar lutando, mas não esqueça que você tem que guerrear as guerras dele. Enquanto você guerreia as guerras dele, ele guerreia as tuas. Mas eu preciso fazer a minha parte. Não é só vinde a mim, não. O vosso reino também. Quantas pessoas só querem se beneficiar? Mas quando chega na hora dela fazer a parte dela, ela faz corpo mole. Aí ela não quer. Aí depois é fácil culpar a Deus das coisas que acontecem. Mas quantas pessoas... Ser santo, gente, não é ter um pé na igreja e um no mundo, não. Ser santo é ser separado. Por mais que eu possa ser convidada para ir numa festa aonde não tem ali só pessoas de Deus, pessoas cristãs, crentes, vamos dizer assim, mas eu não vou fazer o que os outros vão fazer lá, eu vou dar um bom testemunho. E se eu tiver oportunidade, claro que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa naquela festa. Para uma pessoa que vai lá encher a cara, para uma pessoa que vai se drogar, para uma pessoa que, para ela poder dar risada, ela precisa beber. Eu não preciso disso. Porque a luz de Cristo, ela resplandece na minha vida. Então, quando a palavra diz ali que nós somos reconciliados em Cristo, e Deus, ele se fez humano em Cristo, ele se identificou com o pecado da raça humana sem pecar, como única forma legal de cumprir toda a lei e redimir todo aquele que crê nesse último. Deus, ele redime quem crê que Jesus é o filho dele, que nasceu, que veio aqui, que padeceu, que morreu naquela cruz, que levou a nossa culpa, a nossa dor, a nossa morte, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E esse é o eterno sacrifício vicárico. Jesus na cruz do Calvário. Essa é a lógica do Evangelho. O único homem completamente justo tomou sobre si nosso pecado e suportou o castigo que nós merecíamos. Dessa maneira nos outorgou da sua justiça e por intermédio dela plena reconciliação com Deus. Você quer mais do que isso? Um justo levou o pecado da humanidade inteira. Você sabe o que é levar o pecado do mundo todo? Quando os discípulos disseram que queriam ir com Jesus, ele disse: o cálice que eu vou beber, vocês não podem. Vocês não têm. Nós não tínhamos e nem temos estrutura para isso. Só Jesus. Foi necessário que ele viesse para que se cumprisse tudo o que havia sido dito através dos profetas. Que nele não havia nenhuma beleza, que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Você já parou, você já leu isso lá em Isaías? Aonde Jesus foi rejeitado. Jesus foi abandonado. Jesus, ele foi traído. Jesus foi negado. Você já pensou? E pelas pessoas que estavam perto, gente. E ele perdoou todo mundo. Jesus, ele passou por todos os traumas que você podia imaginar. Jesus só não sofreu abuso, mas o abuso físico, ou melhor, né? Ou quer dizer, mas o abuso de palavras, Jesus ouviu tanta atrocidade, sofreu tanta coisa ele levou sobre si. Ele teve a sua carne rasgada. Ele foi moído, a palavra diz, pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras nós fomos sarados. Então nós não podemos ser ingratos. Nós não podemos dar uma de bonzinho na frente do pastor e dos irmãos na igreja. Dar uma de santarrão. E fora dali isso é uma peste, literalmente. Tem pessoas que dentro da igreja são uns anjinhos, mas fora dela
só pela misericórdia. Então não adianta viver uma vida de mentira. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você serve a Deus ou você vai servir o diabo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou você vai passar pela porta larga, que é do inferno, ou você vai passar pela estreita, que é a porta da salvação. Ela é estreita. Não é larga, ela é estreita. Porque para passar por ela eu não posso ter bagagem. Para entrar nessa porta estreita, se você já viu, né, aquele filmezinho agora me fugiu o nome dele lá. Ele tinha que se desprender de tudo para que ele pudesse entrar pela passagem lá, né? Ele tinha que deixar toda a bagagem, porque senão ele ficava trancado. Então você está assim, você não passa pela estreita. Ninguém vai chegar no céu com mágoa, com rancor, com ressentimento, com amargura, com culpa. Não. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu preciso ter este ministério de reconciliação na minha vida. Eu preciso cumprir o propósito de Deus, viver este propósito, e isso é todos os dias. Ler a Bíblia, orar, meditar, falar de Cristo, aonde eu estiver. A salvação deve ser vigente na minha vida. As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo em mim. Não interessa se vão zombar. Lá vem a crentinha, deixa que venha. A palavra diz o quê? Bem-aventurado aquele que for sofrer perseguição pelo meu nome, ou seja, mais do que feliz, se considere feliz, privilegiado. Se você tem sido perseguido por causa de Cristo, por causa do Evangelho, que te salvou, que te reconciliou, que te tirou da morte, do pecado. O salário do pecado é a morte. E nós estávamos mortos longe de Deus através do pecado. Mas quando Jesus nos comprou, esse salário, a conta, ele riscou. Só que aquela pessoa que ainda peca, ela está afastada de Deus. E o salário dela é a morte espiritual, a morte porque ela está longe de Cristo, longe da salvação. Então que você reflita nesta palavra, é forte, mas é necessária, porque muitas vezes as pessoas se acomodam, elas entram na zoninha de conforto, eu estou salvo, eu estou bem, e ali ela fica no mundinho dela, isoladinha. No serviço dela, ninguém sabe que ela é de Jesus, ninguém sabe que ela é cristã, ela não fala de Cristo. Só que nós vamos prestar contas disso no dia do juízo, porque foi uma ordem que Jesus deu para mim e para você: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É toda. Aquela que você tiver oportunidade de pregar, pregue. Eu lembro que quando eu estava na igreja onde eu congregava em Lajeado, numa quarta-feira de manhã eu tinha aberto a igreja, numa quinta. Nas quartas-feiras tinha o culto e a gente sempre entregava uma rosa consagrada. E eu estava vindo com umas rosas na mão para entregar para as pessoas na rua. E tinha ali um homem que ele ficava num abrigo que era ao lado da igreja. E aquele dia ele estava sentado na beiradinha assim da frente de uma loja. E eu passei por ele, o Espírito Santo me disse: volta lá e entrega uma rosa para ele. E eu voltei. Entreguei uma rosa para aquele homem. Ele começou a chorar. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Já tinham falado de Jesus para ele várias vezes. Deus estava chamando, mas ele não ia. E eu disse para ele: olha, Jesus te ama. Jesus não quer que você viva nessa vida que você está. Pois é, daí ele começou a chorar, começou a conversar comigo, dizendo que ele queria uma esposa, que ele queria isso. Eu digo: pois é, mas você precisa dar o passo.
Você precisa aceitar Jesus, querer Cristo, e Deus vai te acrescentar tudo isso. A palavra diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí ele dava desculpa, que ele não podia ir na igreja, porque ali onde ele estava, né, era o pessoal da igreja, da outra igreja que cuidava. E ele, se eles me veem ali, não era evangélica, tá, irmãos? Então, assim, ele já dizia assim, eles não vão me deixar mais entrar. Eu digo, mas faz a volta por baixo, entra ali do lado, eles não vão ver. Ou vai em outra igreja, vai ouvir a palavra, vai em outro lugar que eles não vão te ver entrando, mas vai ouvir a palavra, eu disse para ele. E quantas vezes eu vi aquele homem, quando eu trabalhava no hospital, dormindo, bêbado, lá na recepção, lá na frente do hospital, às vezes lá no pronto-socorro, no chão, lá na rua, na frente. Por quê? Porque ele estava bêbado, passava do horário, ele não podia entrar no abrigo. E quantas desculpas aquele homem deu para Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Deus dá a oportunidade para todos. Só que Deus, ele não vai requerer o sangue daquele homem das minhas mãos e nem das mãos de quem já havia pregado para ele anteriormente, porque nós fomos lá e fizemos aquilo que o Espírito Santo nos direcionou, o evangelho da reconciliação, mas aquele homem não quis. Quantas vezes ele teve a oportunidade de ir, eu disse para ele: vai em outra igreja, não precisa ir ali do lado desse lugar que você fica, vai em outra. Não foi. Então Deus dá a oportunidade para todos. Só que se eu não pregar e aquela pessoa morrer sem salvação e sem conhecer a Cristo, porque eu não falei, Deus vai requerer o sangue daquele inocente das minhas mãos e das tuas mãos. É algo muito sério. Então eu não posso fechar os olhos, eu não posso ficar na zona de conforto, porque este devocional Deus me mandou fazer com este propósito de alcançar vidas, de que pessoas ouçam essa palavra, de que elas sejam alcançadas pelo evangelho da reconciliação. E Deus, ele usa a tua vida. Quando você passa esse devocional adiante, você está fazendo a vontade dele, trabalhando no ministério de reconciliação. Quando você sabe que alguém está desviado, quando você sabe que você tem um amigo, um colega de trabalho que precisa ouvir a palavra, manda para ele, manda para o teu vizinho, manda para o teu colega. Você está semeando a palavra da reconciliação. É isso que Deus nos chamou para fazer. Não é para ter um canalzinho no YouTube, não. Não é isso, é um compromisso diário. É um propósito que Deus colocou na minha vida. E na tua vida também. Quando você ouve e quando você passa essa palavra adiante, quando você curte, quando você compartilha, não é para eu ganhar seguidores, não. É para que o YouTube entenda que essa mensagem é boa e vá mandando adiante. Por isso que é importante você curtir, você compartilhar, você enviar. Você entendeu o propósito de Deus? É esse, levar o evangelho a toda criatura. Que Deus fale mais ao teu coração, te revista de graça, de poder, de unção. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas essas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa reconciliar, que o Senhor possa operar, resgatar vidas através desta palavra, através dessas vidas que estão ouvindo esta mensagem, Pai. Que o evangelho da reconciliação seja propagado, que o teu evangelho seja pregado, anunciado a toda criatura através das nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Pai, nós te agradecemos pela tua mão de poder sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre os nossos estados, Pai, guardando as nossas vidas, guardando cidades, cuidando do teu povo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.